Seja muito bem-vindo à nossa turma sobre SC900, o nosso exame da Microsoft focado aqui nos conhecimentos fundamentais para o nosso caminho na área de segurança dentro da cloud da Microsoft, tá bom? Esse exame da SC900, ele recebe o título de Microsoft Security. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Tá aqui na minha telinha do lado. A SC900, ela segue esse nome, Microsoft Security, Compliance and Identity Fundamentals, tá? Antes de começarmos aqui a falar sobre a SC900, é importante nós percebermos e entendermos o que vem pela frente, né? Aonde que nós estamos entrando aqui, por onde que nós vamos caminhar, tá? A SC900, ela é um exame voltado para aquelas pessoas que desejam validar os seus conhecimentos nesses pilares, né, de segurança, conformidade e identidade dentro do mundo Microsoft, vamos se chamar, né, dentro da minha nuvem da Microsoft, e ela vai olhar não só para temas como Azure, mas também temas do Microsoft 365, tá bem? É o tipo de certificação que a gente costuma dizer que é a base de tudo, é o começo, é por aqui que você vai criar o seu caminho, é por aqui que você vai criar o seu path, dentro da área de segurança. Normalmente, certificações de fundamentos, elas são indicadas não só para profissionais que estão começando a sua carreira, mas também para profissionais que estão, às vezes, tentando migrar de área, e você é uma pessoa de infraestruturas, por exemplo, e quer vir para a área de segurança. Profissionais que já estão no campo, né, que estão tentando fazer essa migração, então você começa a demonstrar para as pessoas que você está empenhado com isso, que você está focado, que você está criando o seu caminho, que você está estudando, que você está se dedicando, que você está se esforçando, e não só você está dizendo, você está provando, você está mostrando que a própria fabricante, no caso a Microsoft, ela também está validando aquilo que você diz que você sabe, né? Ou seja, eu tenho uma certificação, eu tenho um badge que foi fornecido pelo próprio fabricante a dizer que eu entendo sim desses temas do que eu estou dizendo que eu entendo, né? Profissionais também que trabalham na área de vendas, comercial, gestores, que querem entender um pouco mais sobre isso, que querem poder ter algum conhecimento para discutir com o seu cliente, né, ali numa ação comercial, você saber responder alguma pergunta que for feita, entender como é que as ferramentas da Microsoft e como a própria Microsoft olha para esses temas. Então, isso ajuda bastante, facilita bastante, para esse perfil de profissional, também como é que a gente vai trabalhar com estas ferramentas. Essa é a visão geral sobre o nosso curso, tá bem? Ao concluir, ah, eu vou soltar aqui uma sequência de vídeos, porque não dá para fazer um vídeo só, infelizmente, sobre todo esse conteúdo. Eu estou seguindo o material oficial da Microsoft, tá bem? Então, esse conteúdo que vocês estão vendo aqui é o conteúdo que a Microsoft fornece para que você possa se preparar. Uma outra opção que você tem também é seguir o próprio Microsoft Learning, né, fazer todo o caminho ali de preparação para este exame que você quer fazer em breve. Eu espero que você tenha sucesso, espero que você passe, e eu também deixo aqui um pedido que, caso você consiga o seu PF, eu acredito que vai conseguir, volta aqui depois e coloca no comentário para mim, para que eu possa saber que eu consegui de alguma maneira contribuir com seus estudos e com a sua capacitação técnica, né, seu conhecimento. Também pedir para vocês, se esse curso aqui, se esse vídeo for útil, for interessante, conseguir agregar valor para você, deixa aqui o seu gostei, faz um comentário, sobre o vídeo, alguma pontuação que você queira fazer. Isso me ajuda bastante, isso ajuda para que o próprio YouTube entenda que o vídeo é relevante, então entregue esse conteúdo para mais pessoas. Esse treinamento, ele nasce a pedido de algumas pessoas que me procuraram, perguntando se eu tinha esses vídeos no meu canal, eu disse que não. E perguntaram também se eu não tinha isso, em alguma plataforma paga, que pudesse comprar o curso. Eu falei: "Não, não gosto disso, não tenho interesse em vender cursos", mas já que tem muitas pessoas tentando, aprender, se aperfeiçoar e tirar a certificação, então eu decidi gravar e deixar isso disponível aqui de forma gratuita para vocês no YouTube. Então, tire proveito disso e passe isso para mais pessoas também que precisam, tá? Se você não for inscrito no canal, me ajuda aí, se inscreve, isso também vai ser muito bom para mim, tá bem? Me ajuda para que o YouTube possa entregar, né, o algoritmo entenda que
Isso é interessante, que mais pessoas podem gostar, então é a hora que ele vai oferecer ali para outras pessoas também, tá bom? Passando nesse exame aqui, pessoal, vocês não só, vão obter a certificação, o badge da SC900 ali, aquele negócio bonitinho, né, para você postar, no LinkedIn, também colocar no seu CV e dizer que você agora, tá indo um passo à frente, você andou um pouco mais ali no seu percurso, na componente de segurança cibernética dentro do mundo Microsoft, mas também você consegue, validar os seus conhecimentos, que eu diria que são conhecimentos valiosos na área de segurança, compliance, né, conformidades e identidade, tá bom? Você vai aprender como é que isso se aplica, como é que a própria Microsoft aplica, como é que as ferramentas olham para isso, quais ferramentas eu tenho disponível. É claro que esse exame, ele vai falar muito sobre algumas ferramentas aqui, mas ele é muito mais teórico, ele é muito mais sobre percepção, sobre os fundamentos, como o próprio nome diz, tá? E nem sempre a gente vai estar focando em uma ferramenta específica, tá? Em alguns momentos você vai perceber, a gente vai estar falando sobre a teoria, o que que a teoria diz, o que que o fundamento diz, né? O que que eu tenho que me preocupar. E depois sim eu procuro qual que é a ferramenta que eu vou utilizar para, aplicar aquilo ou configurar aquilo, tá bem? Lembrando, é o seu PF inicial, a SC900 é a primeira prova que é feita, apesar dela ser o número mais alto, porque quando você pega o PF de segurança da Microsoft, então ela chama SC, que é de Security, traço alguma coisa. A SC100, apesar de ser o primeiro número, ela seria o último exame, porque ela é a Cybersecurity Architect. A 200 é de analista de segurança, a 300 é sobre identidades e acesso, a 400 é sobre conformidades Governance, Risk and Compliance, é o GRC. E a 900, que tem um número mais alto, na verdade é a primeira, porque é o fundamento, é quando você começa a estudar todo o seu PEF, tá? Então, sim, é a primeira etapa, é uma etapa inicial, numa jornada contínua que você vai estar seguindo, você vai estar construindo, você vai estar fazendo, de aprendizado e adaptação, mas ela vai justamente servir para, validar aquele conhecimento que você tem e não deixa de ser interessante você ter um badge a mais dentro do seu currículo, tá bom? Nosso módulo 1, a ideia é passar por esses 2 tópicos, os conceitos de segurança e conformidade e também os conceitos de identidade. Eu vou tentar fazer com que esse vídeo não fique muito grande por conta disso, tá? E a gente começa então falando sobre os conceitos de segurança e conformidade, que ele vai decorrer sobre esses 4 pilares, que é a responsabilidade compartilhada, o modelo de confiança zero, criptografia e hash, e a parte de conceitos básicos de conformidade, tá bom? O nosso primeiro tópico é justamente o modelo de responsabilidade compartilhada. Talvez você seja alguém que já entenda disso. Talvez você seja um profissional que está chegando agora, talvez você seja alguém que não sabe absolutamente nada, então vou tentar aqui alinhar, essa explicação de uma maneira mais didática possível, tá bem? Essa imagem aqui, ela consta lá na documentação da Microsoft, tá? Se você quiser também depois conferir a própria documentação sobre isso. Isso aqui também é tema, se eu não estou em erro, da Z900, que é o exame de fundamentos do Azure, mas ela também ela vem aqui para a nossa SC900. Acho que ela também está no tema da Z104, que é a prova do Azure Administrator. Também ela cai em algumas provas, umas ela vai cair com mais força, outras ela vai aparecer de forma mais suave, mas sempre vai estar por lá, porque isso é um tópico que sempre estamos a falar, estamos a discutir sobre isso, tá bem? E eu quero que vocês comecem olhando aqui pelo final, ó. Tudo que está pintado de azul significa que é responsabilidade tua como cliente que comprou um espaço dentro da nuvem da Microsoft para trabalhar. Quando eu falo tu cliente, eu estou falando a tua empresa e você como o administrador que vai estar olhando. O que você vê a cinzento aqui é justamente aquilo que é de responsabilidade da Microsoft. E quando aparecer um quadrado desse que é 50-50, né, significa que, no caso, para os tópicos de aplicativos, para isto aqui que está em paz, eu vou já explicar o que que é o paz, significa que metade é responsabilidade minha, outra metade é responsabilidade da Microsoft. Se tiver tudo de azul, é somente a mim, se tiver tudo cinzento, é sempre a Microsoft, tá bom? Então, o modelo de responsabilidade compartilhada, ele identifica quais são as tarefas que vão ser tratadas pelo provedor de nuvem, no caso aqui a Microsoft, e aquilo que vai ser tratado por mim, né, como cliente. E essas responsabilidades, elas vão variar, elas vão se modificar dependendo de onde que a carga de trabalho está hospedado.
Quando eu falo de carga de trabalho, você também pode ter ouvido o nome chamado de workload, que é a mesma coisa. Então, se eu tenho todo o meu workload, toda a minha carga de trabalho, ou seja, meus servidores, minhas aplicações, o meu gestor de identidade, tudo que eu tenho está preso dentro do meu local, ou seja, dentro do meu on-premises, dentro do meu data center, significa que eu vou ter uma equipe de TI interna para cuidar disso, porque é responsabilidade minha, ou eu vou terceirizar isso na mão de alguma outra empresa, mas no final do dia significa que é tudo responsabilidade minha. Então, quando eu quero sair do meu ambiente, do meu data center e quero migrar para a nuvem, eu tenho 3 formas de migrar os meus workloads. Uma chamada IaaS, que vai ser o infraestrutura como serviço, outra chamada de PaaS, que é a plataforma como serviço, e outra chamada de SaaS, que é o software como serviço. Marcos, mas o que tu falou não é essas letras aqui. Não, é porque essas siglas estão em inglês. Se você já acompanha meus vídeos no canal, pessoal, vocês vão perceber que eu costumo muito usar os termos em inglês, porque normalmente uma documentação que você vai pegar pode ser que ele esteja com o nome em inglês, então você já sabe o que está falando. Pode ser que esse nome apareça dentro do Azure ou do 365, você já sabe o que ele está falando. Pode ser que você assista um vídeo ou participe de uma palestra ou de uma reunião em que alguém está falando inglês, então você já sabe do que ele está dizendo. Quando eu falo de IaaS, o I é de Infrastructure as a Services, tá? O PaaS é o Platform as a Service e o SaaS é o Software as a Service, tá? Então essa é a abreviação: infraestrutura, plataforma e serviço, e software como serviços, tá bem? No meu data center local, toda a responsabilidade, como eu disse, é minha, tá? Tudo, desde a segurança física, por exemplo, que o data center físico, as 4 paredes, as portas, o ar-condicionado, a energia, a rede física, os cabos de rede, o switch, o rack, os hosts que vão ser os meus servidores, tudo aqui é responsabilidade minha. Quando eu mando para a nuvem, isso tudo é da Microsoft. Eu não sei onde está, não sei as marcas, não sei os modelos, não sei se está atualizado, se não está, que peças que estão rodando, eu não faço a mínima ideia. É tudo coisa da Microsoft, tá? Mesmo que eu esteja trabalhando como uma infraestrutura como serviço. E o que eu vou fazer é, o Microsoft, eu quero uma máquina virtual, então eu posso criar uma máquina nova, ou eu posso simplesmente migrar a minha máquina para lá. Então estou levando a minha máquina virtual para lá. E aí eu estou aqui numa infraestrutura como serviço. Eu tenho uma máquina virtual, então o sistema operacional é meu, a licença do Windows, os updates desse Windows, os drivers que estão dentro desse Windows, as configurações de rede, os aplicativos que são instalados, ou seja, daqui para cima, tudo é responsabilidade minha. Se eu estiver trabalhando como plataforma como serviço, não, a Microsoft toma conta do sistema operacional e o controle de rede ele vai ser dividido, porque o que é rede físico está com ela, o que não é rede física, em alguns pontos sou eu quem controlo, tipo qual que é a VNet que ela vai ficar, qual que é o IP que ele vai estar pegando, esse tipo de coisa. E os aplicativos também vão ser divididos, porque a Microsoft está me entregando uma plataforma e eu só vou estar usando essa plataforma para trabalhar. A infraestrutura de identidade é dividido por quê? Porque quem vai estar gerindo a minha identidade dentro do Azure, a gente vai falar sobre isso depois, mas vai ser o Entra ID. Então, ela me fornece o Entra e eu vou configurar o Entra, por isso está partilhado. Agora, as contas que vão estar lá dentro, os dispositivos móveis que vão acessar esses recursos, como o meu telefone, meu notebook e tudo mais, é responsabilidade minha. E, obviamente, as informações estão sendo trafegadas ali dentro, bem como os dados que vão estar sendo armazenados, também é de cuidado meu, tá? Um exemplo disso aqui, pessoal, SQL, por exemplo, é um banco de dados. Pode ser qualquer banco de dados, mas vou falar do SQL. A Microsoft me entrega um SQL, ou seja, é uma plataforma. Embaixo dele, obviamente, deve ter um Windows rodando, mas eu não faço ideia qual que é a versão do Windows, que patch que ele está, se está atualizado, se não está. Isso é a Microsoft. Então, por isso, os controladores de rede está dividido, aí eu vou falar: "Olha, está nessa rede, eu quero colocar um private endpoint nele para proteger, eu quero ativar a criptografia para fazer não sei o quê". Depois os aplicativos, eu não instalei o SQL já apareceu pronto para mim, tá. Então mas eu vou configurar, eu vou dizer quem são os users que vão acessar, qual vai ser os serviços que vão chegar lá dentro, eu vou criar as minhas tabelas, eu vou colocar meus dados lá dentro, por isso que vocês vão ver que essas 3 partes aqui estão divididas, tá. Metade a Microsoft fez, outra metade é minha. E quando eu vou para um SaaS, que é um software como serviço, aí eu já não tenho controles de rede, eu já não tenho controle nenhum do aplicativo,
E a parte de infraestrutura de identidade de diretórios, aí ele vai ser dividido. Por exemplo, um software como serviço eu comprei o Office, o Microsoft Office 365. Aí eu quero usar o Outlook. Bom, eu não sei nada do que está por trás. Eu sei que o Outlook que eu estou vendo, ele é um client, a aplicação que vai estar rodando dentro do servidor é o famoso Exchange, mas não fui eu que instalei, não fui eu que configurei, eu não sei onde é que esse Exchange está rodando, eu não sei cadê esse servidor, eu não sei as configurações de rede, eu não faço absolutamente nada. Eu vou entrar no Exchange para configurar. Quem são as contas, o licenciamento que eu quero, como é que faz isso, tá por escrito aqui a infraestrutura de identidade de diretórios, e daqui para cima o resto também é responsabilidade minha. Então quando eu olho para a parte de SaaS, é a parte mais, entre aspas, "leve", ou seja, é o que menos responsabilidade eu tenho. Quando eu olho para o local ou para o on-premises, aí é 100% meu, tá. E o PaaS, vamos dizer, estaria mais ou menos ali no meio do caminho, né, metade minha, metade da Microsoft. Mas eu quero que vocês prestem atenção no detalhe que é informações e dados, dispositivos e contas e identidades, ele sempre é responsabilidade direta retida pelo cliente. A Microsoft nunca vai tocar aqui, tá? Por isso, já deixando uma dica, assim, uma pulguinha na orelha de vocês identidade SC300, dispositivos móveis MD102, é a que vai olhar para o Intune, SCM, Windows. Contas e identidades aqui, SC300 fala sobre o Entra ID do início ao fim. Informações e dados, SC400, que é a componente do Purview, tá? Então são 3 certificações muito interessantes. E quando você faz a Z500, ela pega esses 3 juntos ao mesmo tempo, tá? Então são exames extremamente interessantes de serem feitos neste nosso percurso de segurança. Só para colocar uma pulguinha atrás da orelha de vocês, tá? Não falo mais sobre isso. Vamos para o nosso próximo slide. Proteção completa, tá? Aqui, deixa eu só ver se é isso. Proteção completa. Bom, quando eu falo de proteção completa, a Microsoft traz como esse título aqui, significa, aqui eu estou querendo falar de a defesa em profundidade. Eu acho que é esse o nome que está lá quando você pega todo o manualzinho da Microsoft para olhar quais são os assuntos que são requisitos para você poder, tem que estudar, né? Aqueles requirements lá que você tem para estudar para poder fazer o seu exame. Bom, defesa em profundidade significa que é uma abordagem que a gente está falando de camadas, tá? E eu quero que vocês olhem daqui de cima para baixo e não de baixo para cima, porque os dados vão ser as informações mais privilegiadas que eu tenho e automaticamente o recurso mais perigoso que eu tenho para deixar isso cair na mão de alguém, tá bom? Então, os meus dados. Uma vez que, a depender de como que vai haver uma invasão ou como que vai haver um risco dentro do meu ambiente, é interessante que para cada camada dessa aqui eu tenha medidas de proteção para evitar que o meu atacante ou o meu hacker, ele chegue aqui e tenha acesso aos meus dados, tá. Então cada camada dessa vai estar olhando para uma coisa específica, vai estar ativando tipos de controle diferentes, né. Cada camada dessa vai aplicar uma proteção para que, se uma delas for violada, por exemplo, a segurança física foi violada, eu tento parar aqui na identidade. Mas ainda assim foi violado, tento parar aqui no perímetro, e por aí vai, tá? Ou seja, uma camada subsequente impedirá que o invasor possa receber ali privilégios elevados e conseguir ter acesso aos dados que ele está querendo ter, tá bem? Isso não é coisa da Microsoft de agora, isso já é algo antigo, tá bem, no mundo de segurança, vamos assim dizer, é um conceito que não está aqui preso exclusivamente no lado da Microsoft. A Microsoft simplesmente, adota esse modelo e pede que você entenda como é que ele funciona, para que você possa se preparar no futuro para outras certificações que possam vir por aí, tá bem? Ele se baseia justamente nessa ideia de proteger um recurso com múltiplas camadas de segurança e aumentando ainda mais a minha resiliência contra ataques cibernéticos, tá bem? Então, por exemplo, a segurança física, eu vou estar falando de limitar o acesso a um data center, por exemplo, tá? Só pessoas autorizadas é quem tem acesso fisicamente ao meu data center, aos meus servidores, a fazer uma manutenção, a fazer alguma mudança, algum suporte e tudo mais. Quando eu falo de identidade de acesso, eu estou falando de eu ter as minhas contas protegidas, por exemplo, com MFA, tá? Com Multi-Factor Authenticator, com um método de autenticação mais robusto, mais forte,
tá baseada em condições que vão dizer que se você tiver esse tipo de acesso, você vem para cá, se você tiver aquele outro, você vai ali para o outro lado e não consegue fazer alguma outra coisa, tá. Segurança de perímetro é quando a gente tá falando aqui, por exemplo, de, proteções contra ataques DDoS, que é ataque de negação de serviço, tá. Então eu estou falando que a minha rede corporativa, ela é uma rede que está protegida, também a nível de segurança de rede, e eu consigo monitorar para que, algo de ruim não chegue dentro da minha rede interna, tá. Então ele está parando ali no meu perímetro, ele está parando ali na minha rede mais externa, mais exposta, tá. E aí quando eu falo obviamente de rede, segurança de rede, então eu já estou olhando mais internamente para dentro da minha empresa, então eu estou olhando como eu poderia trazer para cá temas como segmentação de rede, né, talvez você já tenha ouvido falar de VLANs, que são virtuais, são redes virtuais, né, o Virtual Local Area Network. Então, uma rede não fala com a outra, porque essa rede aqui é, sei lá, é só para os meus alunos, essa outra rede é para os professores e para o diretor da escola, uma não conversa com a outra, que é para não ter fuga de informação ali, coisas do tipo, por exemplo, tá. Na camada de computação, eu estou falando mesmo de proteção de máquinas virtuais, sejam elas localmente ou na nuvem, então estou falando mesmo ali do meu recurso, computacional, como é que eu vou estar protegendo isso, fechando determinadas portas, mudando portas, por exemplo, um servidor web ele funciona por padrão na porta 80, então vou mudar isso para a porta, sei lá, uma porta alta não conhecida, tipo 1058, por exemplo, tá. Então mudança de porta, não deixar o nome do servidor exposto, quando alguém fizer um ping para ele, um teste de comunicação, ele não responder com o nome original dele, enfim, tem várias componentes aí dentro, tá. E na camada de aplicativo, manter os meus aplicativos sempre com boas práticas, manter os meus aplicativos sempre atualizados, evitar algum tipo de brecha maliciosa, um exposed, alguma coisa assim do tipo, tá. Tentar trabalhar sempre com ferramentas que vai fazer com que a as minhas aplicações estejam up to date, né, não seja aplicativos antigos, né, legacies que a gente costuma falar, porque é uma tecnologia já defasada, enfim, alguma coisa do tipo. E depois eu tenho as minhas configurações em cima dos meus dados, que são, por exemplo, criptografar os dados, manter ali, um controle de acesso para dizer quem pode ter acesso e quem não tem, porque eu estou usando rótulos, porque eu estou limitando as pessoas que vão ter acesso ali, porque aquilo dali são dados confidenciais, eh não só da própria empresa, mas às vezes são dados de clientes, são dados de fornecedores, e eu preciso que esses dados sejam muito bem guardados e protegidos para que não caia na mão de pessoas erradas, tá. Esses são exemplos de como que eu posso trazer aqui a minha proteção em forma de camadas dentro da minha rede. E aí nós chegamos no outro ponto, que é a parte de confidencialidade, integridade e disponibilidade, que normalmente a gente abrevia aqui, né, para CIA. Inclusive, tanto faz no português quanto no inglês. Não, no inglês é por que que é CIA? Porque disponibilidade em inglês é availability, então o A é de availability, o I é de integrity e o C de confidentiality, né, então tenho aqui o CIA. O que que vem a ser esse negócio aqui de CIA, né, confidencialidade, integridade e disponibilidade. No slide anterior, eu te mostrei sobre os conceitos de uma estratégia de defesa detalhadas em camadas, né, que usa uma série de mecanismos ali para retardar o avanço de um ataque, malicioso. Diferente disso, ou melhor, todos os diferentes mecanismos que a gente vai ter para aplicar no slide anterior, que eu falo sobre, as defesas de camada, eu tenho, elementos de estratégia que eu vou estar aplicando e o meu objetivo final vai ser justamente, garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade. É para isso que serve aquelas camadas. Então o que eu vou estar aplicando ali, não só de teoria, né, quando eu falo teoria eu falo, assim, processos, também a parte de tecnologia, né, o uso de ferramentas, alguma coisa, no final do dia é para garantir essas 3 coisinhas que vocês estão vendo aqui, tá. Confidencialidade, integridade e disponibilidade. Confidencialidade significa o seguinte: é a necessidade de manter os dados confidenciais, ou seja, as informações dos meus clientes, senhas, dados financeiros, que eu posso, por exemplo, criptografar isso e manter isso confidencial.
significa que somente pessoas que precisam vão ter acesso. E vão ter acesso durante o tempo que eles precisam, depois eles já não têm mais acesso. Quando eu falo de integridade, integridade se refere, eh, a manter o dado íntegro, ou seja, ele nunca vai ser alterado depois que ele foi gravado. Marcos, traduz isso porque eu não consegui perceber. Eu vou te dar um exemplo. Tem alguns sites que quando você tá lá disponível, sei lá, um aplicativo, um documento, uma apostila, e você quando faz o download disso para sua máquina, então você está transferindo um arquivo de um lugar para o outro. Quem garante que o dado que saiu lá daquele site é o mesmo dado que chegou? A gente vai ver mais para frente, tem mecanismos para isso. Mas isso significa integridade, ou seja, os meus dados estão íntegros, tá bom? Ou seja, eu tenho a certeza que a mensagem que eu recebi foi justamente a mensagem que foi mandada. O dado que está gravado foi justamente o dado que eu recebi, ele não foi manipulado. E a gente tem o outro pilar que é a disponibilidade, que significa exatamente isso, que é toda vez que eu preciso das minhas informações, da minha rede, dos meus dados, né, eles vão estar disponíveis para mim. Primeiro eu tenho que dizer que eu sou olha, eu, Marcos, então, garantir confidencialidade. Eu, Marcos, eu quero poder acessar um arquivo, então disponibilidade, que foi gravado há um tempo atrás, porque eu preciso ler de novo esse documento, eu preciso refazer esse documento. Então, eu garanti confidencialidade, porque o Marcos tem acesso, eu garanti disponibilidade, porque ele conseguiu chegar no arquivo, e eu garanti integridade, porque o arquivo que ele está abrindo é aquele que foi guardado semana passada, ontem, mês passado, né? Não interessa, alguma coisa assim neste sentido, tá bem? É, avançar, avançar, avançar. Eu sempre perco esse rato aqui. E aí a gente entra num outro tópico que é o modelo de confiança zero, tá bom? Metodologia de confiança zero, talvez você já tenha ouvido falar nesse tema com o nome de Zero Trust, tá? Que é o nome original em inglês, que é uma metodologia, uma framework, né? Eu vou usar o nome metodologia porque é o que a Microsoft está ensinando aqui, provavelmente é assim que vai cair no teu exame, tá? O modelo de Zero Trust, ele pressupõe que tudo que está na sua rede aberta, na sua rede, ele não é confiável, ele precisa ser verificado o tempo inteiro. É como se ele dissesse que a partir de agora, isso eu estou falando só de forma metodológica, tá, pessoal? O Zero Trust é como se ele dissesse para você que a sua rede privada interna dentro da sua empresa é como se ela estivesse totalmente aberta para a rua, ou seja, não confia em nada do que está aqui dentro, verifica o tempo inteiro, tá? É exatamente esse o lema dele. Não confio em ninguém e vou verificar o tempo todo, tá? Eh, a metodologia do Zero Trust, ela se baseia em 3 princípios: verificação explícita, acesso com privilégio mínimo e pressuposição de violação. Se eu não estou em erro, existe uma questão no exame perguntando exatamente quais são os 3 pilares, tá? Eu tenho quase a certeza disso. Eu não lembro, porque já tem um tempinho que eu fiz esse exame, mas é importante que você entenda esses 3 pontos e saiba essas 3 dicas aqui, essas 3 informações para poder perceber melhor. Lá no Microsoft Learning, quando você coloca lá SC900, pede para olhar os dados da prova, a própria Microsoft te dá um simulado com algumas questões que você pode responder ali, que vai ser algo parecido, semelhante com questões que vão estar na prova. Eu não lembro, acho que é em torno de 20 questões mais ou menos, então já dá para você ter uma ideia também ali de tipo de perguntas que podem cair na sua prova e você poder se preparar da melhor maneira possível, tá? E aí ele me dá esses 3 pilares e depois eh, ele me dá 6, não é pilares que eu queria dizer, porque aqui tá como 6 pilares, mas na então tá certo, desculpa. São 3 orientações, princípios, e depois eu tenho 6 pilares. O que significa isso? Se eu falar de princípios, verificação explícita, acesso com privilégio mínimo e pressuposição de violação, se eu juntar essas 3 pessoas aqui e falar de identidade, eu tenho que garantir essas 3 coisas. Quando eu falo de dispositivos, que é outro pilar, eu tenho que garantir essas 3 coisas. Quando eu falo de aplicativos, eu tenho que garantir essas 3 coisas. Conseguiram perceber? É mais ou menos assim que funciona, o meu jogo aqui, tá bom? Na prática, significa que, na prática, por exemplo, falando de identidade, significa que eu vou acreditar, eu vou presumir
que somente um user com uma password não é seguro. Então eu quero adicionar ali uma autenticação, por exemplo, multifatorial, né, o famoso MFA para fornecer uma verificação a mais adicional, tá. Isso significa que eu estou verificando o que está acontecendo com as minhas identidades, então está sendo gravado logs, está sendo gravado informações, eu estou analisando todos os dados que estão acontecendo. O acesso com privilégio mínimo significa o quê? Significa que a partir de agora, pessoal, todo mundo é um user normal. Você só vai ser admin quando você solicitar uma autorização para isso e por um tempo determinado, 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Então, eu vou sempre dizer que ninguém é administrador. Por quê? Porque caso essa identidade seja comprometida, não vai cair na mão de uma pessoa que vai fazer alguma coisa muito grave para mim, tá? E a pressuposição de violação significa exatamente que eu vou sempre assumir que eu já fui invadido, que minha rede já está comprometida, e o que que eu vou fazer para evitar os movimentos laterais, o que que eu vou fazer para estar sempre travando a ação de alguma coisa que pode estar mal ali dentro do meu ambiente, de algum atacante que pode estar fazendo ali alguma coisa, tá? Então é em cima desses 3 tópicos que eu vou estar o tempo inteiro a trabalhar e construir todas as minhas políticas, todas as minhas configurações e tudo mais, tá bem? Aqui, ó, ele fala que os pilares de identidade podem ser utilizadores, serviços e dispositivos, né? Exatamente isso. Ou seja, eu vou verificar todas as identidades, vou colocar uma autenticação forte nas minhas identidades. No caso dos meus dispositivos, é importante que eu tenha visibilidade de todos os dispositivos, que é acesso à rede, das máquinas, dos portáteis, né? Dos telefones celulares, né? Os telemóveis e tudo mais. Falando de aplicativo, basicamente a capacidade que eu tenho de controlar o acesso a esses aplicativos e também monitorar o que está acontecendo dentro dos meus aplicativos. Na parte de redes, por exemplo, eu tinha comentado agora há pouco sobre a questão de criptografar as informações nas comunicações, segmentar as minhas redes, dizer que essa rede não fala com aquela, principalmente por motivo de segurança. Infraestruturas, detectar ameaças em tempo reais, por exemplo, um antivírus com como é que chama? A verificação em tempo real, real time protection, né. Os dados, é justamente ter a capacidade de classificar, de rotular. Então, para cada pilar desse aqui, eu tenho que garantir esses 3 princípios que o modelo do Zero Trust, me pede, tá bom? Que mais? Criptografia, tema bacana. Criptografia é a maneira que eu tenho de mitigar ameaças, né, ou seja, eu estou tentando aqui proteger os meus dados criptografando eles para que esses dados, se cair na mão de pessoas erradas ou indevidas, as pessoas não possam fazer nada com este dado, tá? Ou seja, criptografar vai ser o meu processo de tornar os dados inelegíveis, consequentemente, inutilizados ou inutilizáveis para pessoas que não têm autorização de vê-las. De uma forma muito simplista e resumida, é exatamente isso. Pessoas não autorizadas não vão conseguir utilizar e nem sequer, entender o que está acontecendo ali, porque esse dado está criptografado. Existem 2 tipos de criptografia que a Microsoft até apresenta aqui pra gente, que é a criptografia simétrica e a criptografia assimétrica, tá bom? Pessoal, eu vou tentar ser o mais didático nessa explicação, porque às vezes isso faz alguma confusão na cabeça das pessoas também, tá? Criptografia simétrica, tá? A primeiro caso aqui, ó, ele até fala: "Usa a mesma chave para criptografar e descriptografar os dados". É exatamente isso, tá? Imagina que você tem uma olha, eu lembro que um exemplo vivo, porque eu tenho uma filha, então imagina que você tem uma caixinha de joias, por isso que eu estou usando esse exemplo, porque foi algo recente. Então você quer guardar suas joias ali dentro e ninguém vai tocá-las, né. Então você tem uma chave, e você tem essa chave para abrir a caixinha e uma chave para fechar a caixinha, tá bem? Essa chave é uma chave única, ela não só abre, como ela também trava. Então significa que é uma criptografia simétrica. Se eu tenho uma criptografia e eu quero mandar uma mensagem, um e-mail para vocês, e que esse e-mail seja criptografado com essa chave que eu tenho, ou seja, trancado com essa chave,
eu preciso entregar essa chave para vocês, para que vocês possam abrir o e-mail. É por isso que é normal, às vezes, você falar assim: "Ah, olha, tem que acessar o servidor tal, mas tem que ter um certificado digital para isso". Pode ser que seja por conta dessa questão de criptografia simétrica, tá. Pode ser que não seja simétrica, pode ser que o certificado do servidor seja uma criptografia assimétrica, tá, que normalmente é o mais utilizado mesmo em questão de sites, que é esse tipo de criptografia. O que que seria a criptografia assimétrica? Imagina que eu tenho 2 chaves, uma chave tranca e a outra chave destranca, se eu nem sei se existe essa palavra, né, mas uma fecha e a outra abre. Eu só posso fechar com a chave A e só posso abrir com a chave B. Eu não consigo fechar com a chave A. Então o que que acontece? Eu estou protegendo o meu dado, que eles estão armazenados em algum lugar, eh, ou melhor, eles estão disponíveis ali numa aplicação, eu estou mandando uma mensagem para ti por e-mail, ou tu quer entrar ali no servidor web, e ele está com a informação sendo criptografadas. Então, eh, deixa eu tentar traduzir isso de novo para a história das caixinhas, tá. Imagina que agora eu comprei uma caixinha muito robusta, né, mais inteligente para minha filha, só que essa caixinha ela tem 2 chaves, e ela tem 2 fechaduras. Uma chave entra na fechadura A para travar, e a outra chave entra na fechadura B para destravar. É um exemplo, tá. Ah, quando quando, eh, quando eu estou num site e eu quero criptografar algo com alguma informação, eu tenho uma chave pública e eu tenho uma chave privada. A chave pública, eu dou ela para todo mundo. Qualquer pessoa que quiser ter acesso a essa chave pública, ela vai ter. O que significa que qualquer e-mail que seja enviado para mim, ele tem que ser criptografado. Então, com a chave pública, qualquer pessoa no mundo usa aquela chave, usa aquele certificado digital, usa aquela senha para criptografar o e-mail e mandar para mim. Só que este e-mail, ele só pode ser descriptografado, ele só pode ser lido com a chave privada. E aí é que está o segredo, porque a chave privada só eu que tenho, tá? Porque a aplicação foi feita por mim, essa criptografia de chave pública e privada fui eu que montei ela, né, então eu estou usando uma criptografia assimétrica na minha aplicação, só eu sei a chave privada, eu servidor, e eu dou a chave pública para todo mundo. Então todo mundo que quiser criptografar a mensagem, pode criptografar e mandar para mim, para o meu servidor de e-mail. Só que na hora que chegar no meu servidor de e-mail, o servidor tem a chave privada, ele consegue descriptografar e abrir o e-mail para mim. Marcos, e se o João, por exemplo, usou a chave pública para mandar um e-mail para ti, essa chave pública também está na mão da Maria, a Maria não consegue abrir? Não, porque essa chave é só para criptografar, não é para descriptografar e ler, tá bom? Basicamente é isso. E eu tenho 3 tipos de criptografia, 3 tipos de processos em que a criptografia é muitíssimo importante, falando do mundo Azure. A Microsoft até pontuou aqui para mim, né, criptografia de dados inativos, em trânsito e o em uso. Criptografia de dados inativos, a gente também costuma chamar isso de dados em repouso, em rest, né. O que que vem a ser isso? Significa o seguinte: os dados que eu não estou utilizando, as informações que eu não estou utilizando, que elas estão em repouso, elas estão guardadas, elas estão dentro do meu HD, está no banco de dados, está armazenado no meu SharePoint, no meu OneDrive, whatever, ou seja, ela está guardada em algum lugar, não está em uso, eu preciso criptografar isso. Por quê? Porque se isso cair na mão de alguém, um HD, ele está criptografado. Se alguém tiver acesso a esse HD, ele não vai conseguir descriptografar, ok? Portanto, é assim que funciona a questão da criptografia de chave pública. Desculpa, é assim que funciona a criptografia em dados inativos ou in rest ou em repouso, tá? Serve para proteger os dados que estão armazenados em algum lugar, como por exemplo um disco rígido no meu computador, num cartão de memória do telefone celular que eu tirei e guardei, ou da câmera digital que eu tirei e guardei, no servidor da minha empresa, porque tem um disco externo ali dentro que está ligado a ele, que está fazendo o backup ali daquelas informações, ou está gravando aquelas informações, esse HD também está criptografado, tá bom? Ele vai proteger exatamente nesse sentido.
Imagina, por exemplo, que um arquivo que está gravado dentro do computador, esse computador foi perdido, a pessoa que pegar ali tem um BitLocker, por exemplo, ativo dentro daquele computador Windows, a pessoa não sabe a senha para entrar, não sabe como abrir ou descriptografar aquilo, o que seria a chave, né? Ele não vai conseguir ter acesso e aquele HD não serve de nada para ele, porque ele não vai conseguir ver nada que está ali dentro, tá bom? Criptografia em trânsito, aí já é diferente. O em trânsito, ele significa o dado que está sendo trafegado dentro da minha rede. Então, um e-mail que está sendo mandado, um dado que está sendo copiado de um lugar para o outro. Então, por exemplo, quando eu pego o meu telefone e abro um aplicativo e tento entrar na minha conta do banco, né, na minha aplicação mobile do banco, as informações que eu estou trafegando com o banco, por exemplo, na hora que eu abrir o aplicativo, a primeira coisa que ele me pede é um user e uma password. Pode ser que a aplicação já use modos modernos e tenha ali um face recognition, um fingerprint no meu celular, mas aí vai depender também se o teu celular tem esse tipo de tecnologia, mas ainda assim, eu preciso trafegar um user e uma password. Então essa comunicação ela tem que ser obrigatoriamente criptografada. E ela está em trânsito, porque eu estou falando com o banco está voltando informação para mim. Se alguém se enfiar no meio da história ali, que é um tipo de ataque que a gente chama de middle in the man, se alguém se colocar ali no meio do caminho, ele vai ele vai descobrir isso e vai puxar essa informação e vai poder ter acesso à minha conta com os meus dados. É o que eu não quero. Então, essa criptografia de dado em trânsito é justamente para essas informações que estão sendo trafegadas, tá? E depois eu tenho a criptografia para os dados em uso. Eu poderia dizer que essa é o tipo de criptografia mais robusta, talvez, e que mais exige ali uma carga computacional, porque significa o seguinte: significa que eu preciso proteger os dados enquanto eles estão sendo processados. Ou seja, essa é a complexidade dele, tá? Ele tem que estar criptografado para que ninguém mexa nele, mas ele tem que estar descriptografado porque eu estou usando ele. Só que se eu estou usando um documento que ele está sendo trabalhado online, por exemplo, eu vou fazer um texto no Word porque eu estou escrevendo um artigo, mas eu tenho mais 2 outras pessoas trabalhando junto comigo. Ele está criptografado porque ele está em trânsito, ele está no meu Word online, num SharePoint, 3 pessoas em locais diferentes, ele está em trânsito, mas ele tem que estar descriptografado, porque essas 3 pessoas estão editando o documento ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo ele tem que estar criptografado para ninguém poder ter acesso a ele. Tá vendo como que o negócio é complexo? Isso é complicado por conta disso, porque o sistema ele precisa usar os dados, mas ao mesmo tempo ele tem que manter os dados protegidos, tá bom? Então, a criptografia dos dados em uso, ele tem que garantir que mesmo enquanto o documento ele está aberto, ele está sendo modificado, ele continua protegido contra dados, contra acessos não autorizados. Quem faz um papel aqui muito interessante é o Purview com a parte do rótulo dos dados, tá bem? E a gente chega no outro tema, falando de criptografia, a gente chega no outro tema que é o componente de hash, tá? O hash, ele é diferente da criptografia, porque ele não vai ter uma chave, tá? Ele vai ter um valor, tá bem? E esse valor, ele é um valor que ele é gerado para garantir que aquela informação está sendo protegida, tá bem? É como se fosse uma informação, um fingerprint, tá? Uma assinatura digital, uma impressão digital, era esse o nome que eu queria dizer, tá? É como se fosse uma assinatura, uma impressão digital que é colocada dentro do seu arquivo e garante que aquele arquivo é aquilo lá. Isso aqui, pessoal, era o que lá atrás nos slides que a gente viu quando falou sobre integridade, garantir que o dado que chegou é o dado que saiu do lugar de origem, né? Garantir que o download que eu fiz é o mesmo arquivo que está lá no site, garantir que a mensagem que eu recebi foi a mesma que alguém me mandou, isso é integridade. O hash, ele garante isso para mim, tá? Através da componente de hash. Por quê? Olha aqui para esse texto redondo aqui, ó, essa imagem, onde está escrito texto original. Imagina que isso aqui fosse uma palavra qualquer, sei lá, leão, gato, tá? Então, gato. Tem uma palavra aqui chamada gato. Quando eu uso um algoritmo matemático, ele vai gerar um hash para mim, ele vai falar o seguinte, ó, este texto aqui, eu vou embaralhar ele, eu vou colocar letras, números e uma sequência numérica aqui dentro, que qualquer pessoa que abrir essa mensagem, ela não vai conseguir ler a palavra gato lá dentro. Ela vai olhar
52, D5, AF, G, entende? Ela vai ler uma sequência numérica enorme, que seria, por exemplo, isso aqui, ó, 101010, 010101, 100101. Isso não faz sentido para ninguém, né? A gente não fala em números decimais, a gente fala, né, em textos assim, alfanumérico. Então, o hash ele serve exatamente para isso. E o hash não significa que ele pode ser desfeito, tá? Ele não tem esse processo de desfazer, como a criptografia tem. Eu vou criptografar, depois eu vou descriptografar. Não tem como eu gerar um hash de alguma coisa e depois desfazer esse hash. Isso não existe, tá? É justamente por conta disso não existir que o hash é o que a gente vai chamar aqui, que eu estava falando de impressão digital, e é justamente isso que vai garantir que existe segurança e integridade nas coisas. Por exemplo, imagina que eu peguei esse PowerPoint que vocês estão vendo aqui. Imagina que eu tenho um site e eu falo assim, pessoal, olha, no final dessa aula, vai lá no site e faça um download desse PowerPoint para vocês. Aí eu falei assim, e para vocês terem certeza que vocês estão recebendo o download que eu fiz, o PowerPoint que eu fiz, o meu PowerPoint tem um hash que seria, por exemplo, essa numeração aqui, ó, 101010. O que que vocês vão fazer? Vocês vão entrar lá no site, vão baixar esse PowerPoint e vão usar um algoritmo para gerar um hash deste PPT que eu entreguei para vocês. Se o hash que vocês tiverem na mão de vocês for exatamente igual àquele que eu coloquei lá no meu site, então significa que a gente está falando do mesmo arquivo, ele não foi modificado e ele está íntegro. Se o hash de vocês for diferente do meu, alguma coisa deu de errado, tá? No caso de senhas, por exemplo, o Microsoft ela sincroniza as senhas que estão no seu AD local com o Azure, né? Ela vai sincronizar as senhas para lá. Mas ela não vai levar as senhas, ela vai sincronizar o user. As senhas, elas estão no AD. O que a Microsoft faz é, ela gera um hash, tá? Da tua password e manda lá para o Azure. Quando você tenta logar e fala, o meu nome é Marcos, a minha senha é 123, ele vai usar um algoritmo matemático, vai fazer um hash e vai falar assim, tu me disse que a tua senha é 5235 ADCFS, blá, 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 blá. É um código de hash. Aí ela vai olhar lá para dentro do Entra ID e vai falar assim, peraí, é o mesmo hash, então pode entrar. Só que esse negócio é tão delicado, pessoal, que se vocês aumentarem, é, por exemplo, eu tinha dado, nesse exemplo que eu estava mostrando para vocês aqui, eu tinha um texto original chamado gato, tudo minúsculo. Se eu aumentar o gato para o G maiúsculo, o hash já é outro completamente diferente. Se eu colocar gato ponto, o hash já é totalmente diferente. Tem que ser exatamente igual. Por isso que senhas, elas diferenciam, por exemplo, letras maiúsculas, minúsculas, números e não sei o que mais lá. Por isso que às vezes você fala assim, poxa, eu estava colocando a letra maiúscula e errei porque a letra era minúscula. Por quê? Porque o hash vai ser completamente diferente, não tem como seguir de uma maneira tão linear, e ele é uma questão muito segura, muito utilizada. Existem vários algoritmos com 126 bits, 128 bits, 256 bits e por aí vai, ou seja, significa quantos bits está sendo colocado ali dentro, né, usado para fazer aquele cálculo matemático. Isso aqui é muito utilizado em questões de senhas, né, em questões de passwords, em questão de verificação de arquivos para saber se os dados não foram modificados, o que saiu de lá foi realmente o que chegou aqui, tá? E ainda tem um outro detalhe que é, a Microsoft até coloca aqui, ó, usado para armazenar senhas, a senha tem sal para reduzir o risco de ataques de dicionário de força bruta. Só para deixar claro, o que que é esse negócio de tem sal? Significa que existe alguma coisa a mais. Porque senão, pessoal, pensa comigo. Eu acabei de dizer que se o meu texto original fosse a palavra gato, ele ia gerar um hash. Se eu coloquei gato minúsculo, é um hash. Se eu coloquei gato tudo maiúsculo, é outro hash. Se eu coloquei gato só com a primeira letra maiúscula G, é outro hash. Então, peraí. Então fica muito fácil, porque o atacante vai fazer o seguinte: ele vai pegar o que a gente vai chamar de ataque de. é, ataque de.
Ataque de força bruta, né, um ataque de dicionário de força bruta, era esse o nome que eu estava tentando lembrar, desculpa o branco. Eh, Ficaria muito fácil, por quê? Porque o meu atacante ele ia pegar muitas palavras comumente utilizado, ou até mesmo pegar todo o dicionário, e escrever muitas variações disso, com maiúsculo, com minúsculo, com espaço, com número, com ponto, com não sei o que lá, ia gerar um conjunto gigantesco de hashes, e depois ele ia tentar fazer um ataque de força bruta na tua conta e falar assim, ó, tenta ir com o user João e usa aqui esse banco de dados que eu tenho de hash. E aí na hora que batesse ele ia falar, opa, a senha do João é essa. Ficaria muito fácil. Então, o que que, por exemplo, a Microsoft faz? Quando eu coloco para ela que a minha senha é a palavra gato, tudo minúsculo, ela coloca mais alguma coisa no meio da história. Normalmente é no começo, tá? Ou seja, para cada hash que ela vai fazer uma correspondência, ele vai lá e coloca um valor aleatório no início, fixo, né? Fica ali no início. Por exemplo, tô dando um exemplo didático, tá? Só para ajudar vocês. Quando eu vou perguntar qual que é o seu número de telefone, antes de você me dizer o número do seu telefone, você fala assim, ó, o meu DDD é 11, porque eu estou em São Paulo, o número do meu telefone. Porque se você me mandar o número do seu telefone, eu vou falar, eu estou em Portugal, você está no Brasil, você me disse que seu telefone é esse. Mas e aí? Se eu colocar só esse número aqui, pode inclusive acontecer do mesmo número existir em São Paulo e no Rio de Janeiro, por exemplo. Como é que eu sei que eu estou falando com a pessoa certa? Eu preciso do DDD. Tá, então DDD eu coloco aqui e mais o número do seu telefone. Agora eu consigo falar contigo. Só que no caso da Microsoft, ela nunca vai te dizer qual que é esse DDD. É um número qualquer que ela vai colocar ali, sempre no início, e depois ela coloca o hash da tua password. E então quando chegar um hash para ela, ela confere aquilo dali. E aí ela sabe, é isso ou não é isso. Isso dificulta porque o atacante ele não sabe que número aleatório foi esse que foi colocado ali no início. Então ele não consegue saber, qual que é o hash da password que ela está te colocando ali na frente, ok? E aí a gente entramos aqui no tema do conceito de governança, conformidade e risco, o famoso GRC. Marcos, também a sigla não bate com o que você está falando. Sim, porque o termo em inglês é o G de governance, o R de risk e o C de compliance, tá? Então, por isso, GRC. O GRC é uma abordagem estruturada que ajuda as organizações a reduzir o risco e melhorar a eficácia na conformidade da sua empresa. Perceba uma coisa, tá? É, Quando a gente fala de GRC, a gente está falando de três temas. Um deles é a parte de governança. Governança, eu estou falando de regras, eu estou falando de práticas, eu estou falando de processos. Tá, até tá aqui, ó, estratégias, políticas e monitoramento, cultura, ou seja, eu estou falando de práticas, eu estou falando de processos, tá? Que uma organização ela vai ter para direcionar e controlar as atividades dela, tá bem? Muitas atividades dentro de uma empresa, ela vai estar focada, ela vai estar surgindo com base em padrões, com base em obrigações, com base em expectativas externas, tá? Então, por exemplo, a empresa que eu trabalho, ela precisa cumprir a legislação da LGPD, ela precisa cumprir o PCI, porque é uma empresa da área financeira, ela precisa atender às expectativas externas dos investidores, enfim, isso aqui a gente está falando de governança, tá bom? É, com base nisso, com base nessas regras que eu vou ter, quando a gente fala de governance, é aqui que vão ter processos muito bem definidos de, por exemplo, ah, quem são os utilizadores que têm acesso aos aplicativos, por quê, para quê, quando, né? Quem é que vai ter privilégio administrativo, o que que não vai ter, por quanto tempo, ou seja, eu começo a estabelecer as minhas regras de trabalho. Então significa que eu tenho governança. O outro ponto que eu tenho é a parte de risco. Então, eu entro na componente de gestão de risco, que é o processo de identificar os meus riscos, avaliar, responder a essas ameaças, ou então algum evento, né, algum alerta que aconteceu. Então, basicamente, eu estou falando disso: identificar,
verificar, analisar, e responder, tá. E isso aqui eu estou falando da gestão de riscos, tá. Por quê? Porque isso pode diretamente, e consequentemente isso vai interferir, isso vai afetar nos objetivos da minha empresa, ou do meu cliente, ou dos meus clientes, dependendo do negócio que eu estou envolvido ali inteiro, tá. Os riscos externos, só uma informação, eu teria os meus riscos externos, eles são riscos que eu não tenho controle, tá bem? Por quê? Porque eles não vêm de fora, ou melhor, eles vêm de fora da minha empresa. Isso pode ser, por questões políticas, né, o quadro político, o cenário político mudou, e agora você tem aí, eh, riscos associados a isso. Pode ser por questões, sei lá, climáticas, pode ser por exemplo, pandemia. Aumentou-se muito o risco quando se fechou tudo na época da pandemia. Então, tudo isso são riscos financeiros, violações de segurança, eventos relacionados a clima, porque choveu, inundou, por exemplo, tivemos uma catástrofe muito grande no Rio Grande do Sul. Pode ser que alguma coisa que não era risco agora passou a ser para algumas empresas que lá estão. Portanto, tudo isso são riscos externos, eu não tenho como controlar, mas eu posso ter alguns planos, aí entra a parte de governança, para tratar coisas que como é que o que que eu vou fazer quando isso aqui acontecer. E eu tenho os meus riscos internos, aí sim, é o que vem de dentro da minha empresa, tá. Como, por exemplo, vazamento de dados, dados confidenciais que eu estou falando, né, vazamento de dados, roubo de dados, roubo de propriedade intelectual, fraude, informações privilegiadas que alguém está vendendo, que alguém está passando para fora, está entregando para um concorrente, para um outro fornecedor. Isso tudo vai complicar, isso tudo vai deixar as coisas mais, complexas. Então quando eu falo da gestão de risco, eu tenho ferramentas hoje dentro da Microsoft que vão me ajudar, tá. Eh mas você precisa entender que não, essa parte de identificar, analisar e controlar, eu tenho aqui uma divisão entre riscos internos e riscos externos, tá? Existe, só para ficar claro isso. E quando eu falo de conformidade, aí a gente está falando de todos os outros temas, como por exemplo, leis, regulamentos, controles, principalmente a parte de regulamentos, que normalmente bate muito forte, né? E aqui cada país vai ter uma coisa, cada região vai ter alguma coisa, ou uma lei, por exemplo, no caso do Brasil, que é um país muito grande, a gente pode falar de leis estaduais ou federais, por exemplo, tem algo, um imposto ou uma lei específica que está funcionando, sei lá, em São Paulo, mas não está em Minas, sabe, alguma coisa assim nesse sentido. Eh, no caso de empresas multinacionais, isso é muito mais corriqueiro. Ah, porque lá na Europa funciona assim, na Latam já é diferente, e aqui a gente pode fazer isso, lá a gente não pode fazer, ou vice-versa. Os regulamentos da Latam no Brasil, LGPD, é diferente do RGPD que tem cá. Aqui a gente tem a DORA, tem o NIS dois e tudo mais, mas lá no Brasil não tem, ou pode ter, mas pode ser que não seja usado, porque a gente está num outro enquadramento fiscal ou numa outra indústria, enfim. Então, tem empresas multinacionais, essa questão é muito mais delicada e muito mais, em alguns momentos, até complicados demais de gerir, justamente por conta disso, tá? Porque você precisa entender quais são os regulamentos, o que que eles são definidos, para que tipo de dados tem que estar protegido, quais processos são necessários, para estar de acordo com essa questão de legislação, quais são as penalidades que são emitidas caso eu não cumpra, tá. E um detalhe interessante aqui, pessoal, é que conformidade não é a mesma coisa que segurança, tá. A segurança deve ser considerada quando eu vou criar uma política, quando eu vou criar um plano de conformidade. Porque a segurança, ela é frequentemente um requisito de conformidade, mas conformidade só quer dizer que você está de acordo com aquilo que foi estabelecido nas minhas estratégias, nas minhas regras, lá na parte de governança, tá bom? Então, por exemplo, aqui uma das estratégias é: olha, todo computador é nosso, a gente não aluga, a gente não pede emprestado, a gente vai comprar notebooks, a gente vai comprar telefone celular para todo mundo, ok? Ok, tá bom. Então, segundo o regulamento ABC, para eu ter computadores e celulares corporativos que são fornecidos para os colaboradores,
eu tenho que ter uma política de segurança muito bem escrita, eu tenho que dizer o que que eles podem fazer, o que que não podem, eu tenho que deixar eles saberem que existe um software ou não ali que vai monitorar o que eles estão fazendo, eu vou ter que o departamento de TI vai ter que ter políticas de update para essas máquinas e isso aqui, eu vou ter que ter um plano de renovação do meu parque, de quanto em quanto tempo, como é que vai fazer, e como é que vai ser depois a parte do descarte, ou seja, toda a minha estratégia, todas as minhas regras, todas as minhas, orientações que foram criadas no componente de governança, agora elas vão ter que ser aplicadas para dizer que eu estou em conformidade com aquilo que foi estabelecido. Por isso que eu disse, conformidade não é segurança, mas para ter conformidade, eu tenho que fazer com os olhos da segurança, ok? Porque normalmente, frequentemente, para não dizer sempre, é um requisito de conformidade, tá? Fora isso fora isso, tem alguns outros conceitos que eu quero deixar aqui como um adendo para vocês, tá? Relacionados à conformidade, que é, por exemplo, a residência de dados. Quando se trata de regulamentos, né, da residência, significa que aonde que esse dado está, aonde que ele vive, aonde que ele é recolhido, onde que ele é armazenado, onde que ele é tratado, tá? Porque às vezes existem questões de legislação que você não pode tirar o dado de um determinado lugar para outro, tá? Então, eu lembro que eu já vi casos de clientes que falavam assim: olha, os dados não podem sair daqui do estado. Se sair do estado, eu tô em não conformidade, porque o estado vizinho cobra uma alíquota de um imposto muito maior do que o que eu pago aqui, tá bem? Tem a questão da soberania dos dados, também isso é muito importante, que significa que são os conceitos, é o conceito de que os dados, particularmente os dados pessoais, eles estão sujeitos a leis e regulamentos do país em que eles são coletados, mantidos ou processados fisicamente, tá? Temos também a questão da privacidade dos dados, que é, eu preciso avisar para o meu cliente previamente, não pode ser depois, tem que ser antes, né? Eu tenho que ser transparente com ele sobre o processo de coleta, sobre o processo de trabalho, né? Que eu realmente vou fazer ali de processamento. Se eu vou compartilhar isso com algum parceiro meu de negócio ou não, como é que eu vou armazenar esses dados do meu cliente? E aí eu estou falando de dados que possam ser identificáveis, tá? Por exemplo, aqui no caso da GDPR, isso bate muito forte. Então eu não posso, às vezes eu não posso identificar o meu cliente. Por exemplo, se eu te disser que na empresa que eu trabalho, ou melhor, se eu te disser que na minha empresa, eu tenho uma empresa que eu vendo, bolos, tá. Então na minha empresa de bolos, se tu me perguntar como que é o perfil do meu cliente, e eu falar para ti assim: "Olha, a única informação que eu tenho é que o meu público é formado por 50% homens, 50% mulheres". Isso não diz nada. Agora, se eu disser para ti que o meu público é formado por 50% de homens, na casa dos 35 anos, que costumam comprar todo santo dia e que numa pesquisa interna que eu fiz, eles possuem um salário, né, um ordenado na casa de 2.000 euros por mês. Ok, eu estou te dando dados, informações interessantes. Eu sei que eles vivem, no meu caso, que eles vivem em Lisboa, eles ganham na casa dos 2.000 euros, eles são homens. Poderia, por exemplo, ter informação se eles são casados ou solteiros, quantos têm filhos, quantos não têm, até aí tudo bem. Agora, a partir do momento que eu falei assim: olha, o meu público é 50% masculino, e eu sei que existe o João, que tem 37 anos de idade, o número de telefone dele é esse, ele mora nesse local aqui, ó, avenida blá 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 blá. Opa, aqui é um dado, isso é uma informação identificada. Eu sei tudo sobre o meu utilizador, sobre o meu cliente. Tem lugares que eu não posso ter essa informação. E se eu tiver, eu não posso divulgar. E se eu tiver, o meu cliente tem que estar ciente de que eu tenho, que eu colhi isso. E ele tem que concordar. Porque se ele pedir para eu apagar, eu tenho que apagar. E aí, como é que eu vou fazer todo esse processo, né? Ele vai exigir o direito dele de esquecimento. Portanto, pessoal, isso são coisas que a gente vai olhar. Essa parte de GRC é a componente que você estuda na SC 400, tá?
Basicamente o Purview, ele não vai tratar da componente de criação das políticas, mas ele vai criar a componente de aplicar as políticas, tá? Marcos, tu confundiu minha cabeça, eu não sei o que que tu quis dizer. O Purview, ele não vai ser usado para criar uma política de segurança ou uma política de compliance e dizer que tem que ter A, B, C, D, assim, assim, assim. Não. Isso quem vai fazer é o meu time de GRC. São pessoas que estudaram com outro tipo de certificações, são pessoas que têm um outro tipo de perfil, é um perfil não técnico, é um perfil muito mais funcional, que vai estar olhando para a parte teórica e como é que os controles da uma ISO 27001, de um DORA, do NIS2, de um CIS Benchmark, o que que eles dizem que tem que ter numa política de compliance. Eles vão olhar para o meu negócio e vão falar, no teu negócio, no teu caso específico, faz sentido você ter este controle e tem que ser desse jeito. Aí depois eu, Marcos, com perfil técnico, que estudei para SC400, eu sei usar o Purview, aí eu vou pegar aquela teoria, aquela política de segurança, e aí sim eu vou dentro do Purview e vou falar uma política de compliance aqui, ó, next, 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 finish. Ah, tem que ter uma política de segurança para proteger por causa do RGPD os dados confidenciais. Next, 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 finish. Então eu escolhi todas aquelas opções ali, ou seja, eu vou aplicar a política. Eu não estou criando a política, tá? Quem criou isso foi a equipe de RC, normalmente pessoas que estudaram direitos ou estudaram algum tipo de processos, de normativas técnicas, de regulamento, que entendem disso, né, desse tipo de controle, desses frameworks de controles e tudo mais, tá bem? Pessoal, eu acho que é isso, tá? Então a gente consegue aqui fechar a primeira parte, tá bem? Meu muito obrigado com vocês. Espero vê-los todos no próximo vídeo. Se esse vídeo foi importante, ajudou e agregou valor no vosso conhecimento, de novo eu quero te pedir, curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreve no meu canal, deixa um comentário, principalmente depois que vocês fizeram o exame e passarem, volta aqui, que eu sei que vocês vão passar, porque vocês são fera, vocês estão estudando, vocês estão compromissados com isso. Não é por minha causa, é por sua causa, é você quem vai fazer, não sou eu. Então é você quem passa, não sou eu. O parabéns é teu, não é meu, mas eu gostava de ficar sabendo para poder te parabenizar também depois, tá bem? Meu muito obrigado e vejo vocês no nosso próximo episódio, tá?